Olá, meninas, boa noite. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre saúde da criança, né? E tudo que a enfermagem é responsável, né? Principalmente assim, tudo que o nosso governo, tudo que o Ministério da Saúde preconiza, né? As portarias, nós vamos saber sobre o programa de imunização, tudo isso a gente vai falar aqui, sobre toda a assistência que a enfermagem, por exemplo, quem for trabalhar em PSF, tanto faz, PSF, unidade hospitalar, no caso hospital, vai estar, né, trabalhando principalmente com a saúde da criança, né? E tudo que o Ministério da Saúde oferece para esse trabalho, né? Todos os grupos, as leis que preconiza, né? Aquele cartãozinho da vacina da criança, o cartão onde as tabelas, né? Onde é feito o percentil que o pediatra faz. Então, assim, toda essa assistência da criança a gente vai ver hoje, né? E tudo que a enfermagem é responsável, né? Então, assim, é bem interessante, porque muitas vezes vocês às vezes nem sabiam que tinham esse programa nos PSF, né? Que é nos postos de saúde. Então, assim, que tem e existe e funciona, né? Aqui em Goianésia realmente funciona. É um programa, é um projeto do Ministério da Saúde que aqui em Goianésia funciona assim. Então, a saúde da criança e do adolescente, a enfermagem, sobretudo, vem acompanhando o desenvolvimento, né? Porque a mãe leva e tudo, mas são vocês que fazem tudo por sentir, que avalia toda a criança, que conversa com o médico, né? Vocês são as responsáveis por estar orientando tudo, né? Toda orientação, campanhas, projetos, tudo isso vocês serão responsáveis, né? Então, assim, vem acompanhando o desenvolvimento infanto-juvenil e ampliar as competências e responsabilidades dos familiares e dos cuidados, né? Com a criança. A gente vai ver quais são esses cuidados também. Então, para tanto, né, é necessário que toda a equipe de enfermagem tenha um conhecimento sobre o crescimento, o desenvolvimento da criança e do adolescente, as influências em suas vidas e de família, né, conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, né, ter comunicação apropriada, ser hábil, competente ao realizar procedimentos específicos. Então, assim, alguns procedimentos, principalmente acesso em criança, né, quando a criança vai para unidade hospitalar, que seja para atenção secundária UPA ou atenção terciária igual municipal, né, que todo o procedimento, todos esses tipos de procedimento, então na criança é diferente, né, e todo o trabalho conjunto da enfermagem, não somente nesse tipo de procedimento, mas também no acompanhamento e desenvolvimento da criança. Então, não é só da responsabilidade do pediatra, né? Pesar, colocar o percentil da criança, ver se o bebê, o recém-nascido, cresceu, se não. Mas é da responsabilidade também da enfermagem, ver sinais de desnutrição, desidratação, como que a criança está sendo tratada, né? Tudo isso é também da nossa ossada, né? É do nosso conhecimento e é da nossa responsabilidade também. Então, a qualificação dos profissionais de enfermagem para o trabalho em saúde é de extrema importância, né? Visto que os mesmos lidam com o processo de saúde e doença, né? Tanto faz do indivíduo, seja o indivíduo ou coletividade, né? Da família, né? Tornando-se imprescindível que o profissional esteja sempre em busca de conhecimento, atualizando-se de forma contínua, né, para se apropriar da evolução das técnicas e novas práticas. Né? Então, a infância, ela é um período de vida que ocorre diversas modificações, né? Particularmente físicas, psicológicas, caracterizando de modo geral o crescimento e desenvolvimento da criança. Até a gente já viu
algumas deficiências de vitamina, né? O que que causa na criança, em autocuidado, vocês lembram? Então, assim, tudo é acompanhado e é visto, né? Desde o desenvolvimento da criança. Né? Então é onde a criança tem que alimentar bem, ter uma qualidade de vida legal. A gente sabe que nem sempre em casa a criança vai ter isso, né? Muitas vezes a criança só vai ter o lanche do colégio e mais uma refeição em casa, né, gente? Infelizmente é assim. Mas nós estamos responsáveis, o Programa Saúde da Família, né? O PSF também já tem pediatra, já tem o dentista, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, tudo isso responsável para amparar, como eu já disse, né? Tanto o indivíduo, a criança e coletivo também. Então, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é o eixo norteador de assistência à saúde da criança, né? Portanto, é necessário dar ênfase na vigilância de fatores que possam interferir nesse processo, né? Se acontecer alguma coisa, o que está acontecendo com a família, quantas refeições essa criança está tendo, né? Que a gente sabe a deficiência de vitamina, o que causa, né? Mas como eu já disse, a gente tem que ver coletivamente. E aí, será que a família tem condição? Será que não tem, né? Por isso que também temos outros programas, Bolsa Família, né? Que ajuda justamente, mas nem sempre esse dinheiro que a mãe recebe, né? Que a gente tem algumas mães que realmente é um pouco desnaturada, né? Que realmente usa o dinheiro para outros fins, né? E não para comprar alimentação adequada para a criança, para a saúde da família, né? Enfim, então nas unidades de saúde, né, de atenção básica, os postos, né, de saúde, o acompanhamento das crianças é uma das ações mais importantes, né, para a redução do coeficiente da mortalidade infantil e dos seus componentes, bem como o alcance melhor da qualidade de vida, é o que eu já disse, né. Então, os cuidados se iniciam no pré-natal, né, que a mãe já acompanha desde o pré-natal e permanecem, né, até o nascimento, a fase do puerpério, infância e adolescência. Então, o governo, ele dá toda essa assistência, né, até essa fase. E a gente vai ver mais pra frente também os outros programas, né? Aliás, a gente já estudou, né, pessoal? Todos os programas que o governo, que o Ministério da Saúde já criou e vem criando, né? Então, entre vários cuidados dispensados à criança, né, pelos profissionais de enfermagem, na atenção básica temos as primeiras, né, visita domiciliar, que é de suma importância, pois nela se tem a oportunidade de desmitificar cuidados errôneos e erratizados culturalmente, né? Levantar dados sobre a criança e a família e permite também educação e saúde, voltada aos primeiros cuidados para a criança e para a mãe. Porque muita mãe, né, pessoal? Muita mãe não entende, não sabe o que a criança tem, né? Então, assim, muitas mães de mãe de primeira viagem, né, pessoal? Então, assim, vocês vão estar sendo orientados e vocês têm que saber orientar tudo isso, né? Mas isso, às vezes nem nós sabemos de tudo. Claro que nós não sabemos de tudo. Mas na prática e tudo que a gente vai fazendo na prática e vai aprendendo, acontece, a gente vai lidando, vai sabendo lidar com tudo, né? Vai sabendo identificar o que a criança está passando, o que a criança está vivendo, né? Tudo isso. Então, as prioridades, né, que nós como profissionais da saúde temos que orientar a mãe, né, quanto ao recém-nascido. Então, cólicas, cuidado com o colo umbilical, né, que é o umbigo, né, fazer o curativo certinho, higiene, principalmente, né, pessoal, higiene, a posição do recém-nascido no berço, né, orientando sempre deixá-lo de barriga para cima, bem como deixar fora do berço travesseiro, brinquedo, almofadas e objetos fofos. Além disso, observar o padrão de sono,
o aspecto das fezes e da urina, né? Icterícia e aceitação da amamentação. Então, isso tudo, assim, são algumas das orientações que nós temos que dar e que nós temos que observar, né? Como a mãe. Por quê? Porque qualquer coisa a gente tem que chamar assistência social, conselho tutelar, tudo isso, né? Nessas visitas domiciliares que acontecem. Eu não sei se está acontecendo agora, né? Devido ao Covid-19, mas antes realmente acontece essas visitas, ou então a mãe já leva o próprio bebê ao posto de saúde, onde é feito todo, né? Onde é colhido, né, todas as informações e todas as orientações também são dadas a elas, né? E é claro, né, pessoal, que vocês também, se vocês quiserem anotar, é importante, mas também sempre vai ter, né, no posto de saúde, na unidade hospitalar, sempre vai ter algum folheto, tudo explicando, né, certinho como que deve ser orientado essa mãe. Então, né, a importância aí, né, do bebezinho sempre estar sendo orientado, sempre estar sendo acompanhado, é muito importante. Nós, como profissionais da saúde, isso é primordial, né, pessoal, primordial. Então, o acompanhamento do desenvolvimento biopsicossocial e a ação fundamental à atenção da saúde da criança, né? Além da importância da promoção da saúde, o desenvolvimento de potencialidade, diagnóstico e tratamento precoce de patologias, né? Contribui para uma melhor qualidade de vida. Então, quanto antes. Por que que existem esses grupos? Por que que existe esse acompanhamento? Porque quanto antes a gente descobrir se a criança tem alguma coisa, como que está o desenvolvimento, já é o diagnóstico precoce de outras coisas, né? Que pode ser diagnosticado e já é feito logo o tratamento, né? Isso é muito importante. Então, e aí contribui, né, para a melhor qualidade de vida, não somente do bebê, mas da mãe, né, de toda a família, né, como um coletivo. Então, acompanhar o desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida é de suma importância, é fundamental, pois neste período de vida o tecido nervoso cresce, amadurece, estando, portanto, mais sujeito a agravos, né? Que é onde é o crescimento da criança, né? O que está acontecendo com o crescimento da criança? Pode ser, por exemplo, se estiver ganhando peso demais, né? Risco de obesidade. Se não estiver ganhando peso, desnutrição, como que tá, né? Tá desidratado, tá com sinais de deficiência de vitaminas, e aí? Né? Então, toda a equipe de enfermagem, junto com a nutrição também, é responsável por isso. Então, é importante estar próximo, né, e ter os dados do crescimento da criança, pois é também neste período que a criança responde melhor a estímulos que recebe dos familiares, né, dos cuidadores e dos professores. Então, o desenvolvimento da criança, bem como o crescimento, são influenciados também por fatores ambientais, né? Onde ele vive, a comunidade que ele vive, né? Como que ele vive. Então, os dados registrados na carteira da criança, aquele caderninho, né, gente, da criança, né? Que todo bebê tem, todo recém-nascido tem, né? Orientados pelo Ministério da Saúde, são indicadores, né, importantes para a equipe da saúde diagnosticar necessidades e intervir para o desenvolvimento, né, aconteça, né, para a criança que ela possa desenvolver, né, e que não tenha nenhuma dificuldade nisso, né. Então, é de extrema importância registrar os dados na carteira da criança. Aqui está um exemplo, né, de percentil que tem todos os postos de saúde, né, que faz, né, o percentil da criança. Então, aqui é de 0 a 2 anos, né, então aqui vai fazendo como que tá a criança, né, o peso aqui, a idade em meses e aí, né, então a curva sempre tem que estar crescendo, né, sempre tá crescendo, por quê? Quanto mais o bebê vai amadurecendo, vai criando, né, vai ganhando peso e vai tendo idade, ele precisa, né, crescer, ele precisa evoluir, ele precisa se desenvolver. Aqui é o exemplo, né, de carteira da criança,
é um instrumento também, né, que até fala aqui de vigilância do desenvolvimento, né, de criança de 12 meses, de 1 ano a 5 anos. Então, aqui tem todas as orientações. É aquele caderninho mesmo da criança que toda mãe, né, toda mãe já tem já. Então, o nosso papel, né, de profissional da saúde, como um profissional da saúde, educador em saúde, né, gente, está em realizar a saúde, promovendo o conhecimento aos familiares, a coletividade, não somente, né, acho que a criança nem vai entender, né, então você vai ter que falar com a mãe mesmo, nós temos que falar com a mãe mesmo, ou com a avó, né? Coletivo aqui no caso é quem está cuidando da criança, né? Quanto aos parâmetros adequados de crescimento e desenvolvimento da criança, e a partir deles orientar os estímulos e cuidados necessários, né? Aqui está explicando, a gente vai falar igual as curvas de crescimento, né? O desenvolvimento pondero-estatural. É essa palavra mesmo, pessoal. Pondero-estatural, que são as curvas de crescimento. Então, a partir do segundo mês de vida, o esperado para o ganho de peso de uma criança é de 18 a 30 gramas por dia, mas devemos ficar atento, pois o crescimento individual de criança poderá ter variações, porque depende da genética também, né, da criança, depende de tudo. Então, assim, faz uma estimativa, só que depende também da criança, né, do desenvolvimento da criança, da qualidade de vida que a criança tem. Então, isso aqui não é, nossa, tem que ficar registrado que tem que ser dessa forma. Não, vai depender de como é a qualidade de vida da criança, da genética da criança, porque nenhum bebê é igual ao outro, né? Então, um pode crescer mais do que o outro pode ficar dentro da curva, né? Então, mas a curva tem que ser sempre ascendente, nunca decrescente. Então, quanto ao leitamento materno, né? A enfermagem, ela deverá avaliar o momento da mamada. Então, ali nos primeiros dias de vida do bebê, quem vai ensinar a mãe a amamentar, a tudo na hora que sair o colostro, né? Que é aquele leite amarelado que sai do peito, né? Do seio da mãe. Quem vai ensinar a mamada, tudo isso é a equipe de enfermagem, né? Somos nós mesmos, pessoal. Eu como nutrição e vocês como equipe de enfermagem, né? Então, checar ou colher informações, né, sobre posição, pega, o fluxo de leite, as mensurações quanto ao peso e estatura são de suma importância para se obter o diagnóstico nutricional, né? Que são aquelas tabelas que eu falei mais acima. Então, essas medidas são realizadas nas consultas, né, de enfermagem do médico e no atendimento técnico auxiliar de enfermagem durante os grupos de puericultura. A gente vai ver esses grupos de puericultura que tem e que existe e que funciona aqui em Goianésia. Então, aqui é outro exemplo, tá vendo, de tabela? Aí, ó, desenvolvimento pondero estatural, né, de meninas. Então, assim, a curva sempre tem que estar crescendo, né, em forma crescente, né, nunca decrescente. Aqui é a forma estatural de meninos, então são diferentes, né? Aqui vai mensurar a altura, o peso, quanto que ele tá, como que ele tá. Então, assim, esse acompanhamento é feito mensalmente, né? Tem que ser feito, porque a criança tem que desenvolver, e se não desenvolver, o risco de patologia, alguma coisa associada, tudo isso é diagnosticado já precocemente, né? Então, assim, só que, além dessas visitas, né, que fazem, ou a mãe levar até o posto de saúde, tem que ter consciência também da mãe, né? Por isso que tem essas visitas também, que acontecem essas visitas também na casa do bebê, né, do recém-nascido. Então, atualmente, os grupos de puericultura são descritos por alguns atores como um novo modelo, né, para supervisão de saúde. Uma primeira parte da consulta seria em grupo, predominando atividades e educação em saúde, sempre priorizando educação e saúde para a mãe, né? E esses grupos de puericultura são, né, de mães, são
particularmente só por mães. Então, a segunda parte seria a consulta, né? Como estão descritas as vantagens, a realização dessa atividade para os pais e profissionais. O maior número de questões discutidas, né? Os pais podem ouvir as preocupações de outros pais e observar o comportamento de outros bebês. Pais ampliam redes de apoio. Então, assim, esses grupos de puericultura são ótimos, porque assim, se pai tem alguma dúvida, os pais, né? A mãe, geralmente quem vai é a mãe, né? Se tem alguma dúvida, já tira contra a mãe, nossa, tô com dificuldade nisso, né? Então é uma família, uma mãe ajudando a outra, né? Isso é ótimo, né, pessoal? Ótimo, então esses grupos realmente funcionam. Então, os profissionais têm o maior tempo de contato com os pais, né? Mais tempo de discutir os problemas de comportamento, tudo que está acontecendo com o recém-nascido, menor procura posterior para esclarecimento de dúvidas, maior adesão às consultas, porque as mães vão vendo a importância que é, né, de levar sempre o recém-nascido para fazer as curvas, para ver como que está o desenvolvimento, tudo isso, né? Maior autonomia dos pais em relação à saúde dos seus filhos, né? Interação estimulante entre os profissionais e a família, né? Então, você vai ter a maior interação dos profissionais de saúde, de nós com a família, do que está acontecendo, né? Os grupos de puericultura funcionam por isso, né? Então, olha só como são os grupos de puericultura, né? Sempre vai ter o profissional da saúde, a mãe com o bebê, e é uma mãe, tá vendo aqui, ó? E é uma mãe com seu bebezinho e tal, e é sempre o profissional de saúde fazendo educação e saúde mesmo, gente. É assim que funciona. E realmente tem aqui em Goianésia e funciona e é ótimo, né? É muito bom. É uma família dando apoio à outra. Então, na técnica, né, de pesagem, é preciso garantir a retirada completa de roupas, de fraldas, é aquilo que nós já sabemos, né, quando o pediatra vai pesar o bebezinho. Então, tadinho, né, fica pelequinho. Então, para medir a estatura, é necessário retirar toucas e os demais acessórios, né, para ver como que tá. Então, aqui falando também, né, sobre outro projeto de imunização, né, que é o calendário vacinal da criança. Então, o Programa Nacional de Imunização, ele tem como objetivo eliminar ou manter sob controle as doenças imunopreveníveis, né? Então, este programa desenvolve estratégias de cobertura com a proposta de vacinar 100% das crianças menores de 1 ano, com todas as vacinas elencadas no calendário básico de vacinação, preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, assim, gente, como eu já disse nas outras aulas, o programa de imunização do nosso país é ótimo. Então, assim, podem... às vezes o médico fala assim, melhor com alguns médicos, né? Melhor vacinar quem tem condição, então vacina particular, que não sei o que. Não, gente, que é isso? Pode levar ao posto de saúde, que ele vai ter direito, vai ter todas as vacinas, toda a parte de imunização. Só se a mãe realmente for muito assim, nossa, meu Deus, né? Que existe isso, né, pessoal? Infelizmente tem essas mães, só que podem levar que vai ser imunizado. A vacina é uma garantia enorme. Não precisa ter medo que é vacina do Ministério da Saúde, do SUS, que não sei o que, gente. Vamos acreditar, porque o SUS funciona. O programa de imunização do nosso país é o melhor que tem. É o melhor. É o melhor. Então, aqui mais uma vez, né, a carteirinha da criança que eu coloquei, onde é colocar todas as vacinas, né, tudo. E é muito importante, gente. Eu fui vacinada tudo no SUS, tudo no postinho, que perto da minha casa, do meu bairro, né? E depois adulta, a gente relaxa, né? Já não vacina mais. Enquanto é criança, a mãe que leva. Depois, quando é adulto, você já não leva, você já não vai mais. Eu mesmo nem sei cadê meu cartão de vacina. Que agora eu só vacino contra H1N1 e se Deus quiser, teremos a do Covid agora 19, né? Se Deus quiser.
Nossa, gente, vamos torcer para ter logo, né? Então, é importante ressaltar, né, o nosso papel de profissional da saúde, em especial da equipe de enfermagem, né? Que ela que realiza toda a sensibilização das pessoas no sentido de possibilitar maior compreensão sobre os benefícios das vacinas, né, para a saúde individual e coletiva. É aquilo que eu disse, né, gente? Então, assim, nós somos os responsáveis por isso, né? Nós que somos. Então, assim, é o que eu digo, vamos acreditar no sistema de saúde que dá certo, né? Então, para tanto, é necessário, né, desmitificar o medo das possíveis reações e a vantagem da vacinação. Então, tem que vacinar, é importante vacinar, né? Acredito aqui que todos vocês da sala também foram imunizados. Então, assim, é importante. A gente não ter essa ideia, nossa, a vacina do SUS não vai funcionar. Gente, o nosso programa de imunização é o melhor que tem. É o melhor que tem. Então, assim, realmente funciona do SUS, não é pago, você tem acesso todo, não tem problema nenhum. Então, assim, é maravilhoso. O nosso programa de imunização não tem o que questionar, não tem o que falar em relação à vacinação que tem, todas as vacinas que tem, o controle de qualidade, tudo isso. Então, outro aspecto importante, né, na manutenção da atualização vacinal é a realização de busca ativa, né, dos faltosos, né, da mãe que falta, numa ação integrada com a equipe na sala de vacinas. Mas eu acredito que toda mãe, só mesmo existe a minoria, né? Uma minoria aí que são diferentes, né? Então, o primeiro ano de vida, né, deve ser monitorado por todas as UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, é o nosso posto, né, de saúde do nosso bairro, devendo ser desenvolvidas estratégias para identificar e atingir as crianças que não são vacinadas, né? Então, a prevenção das doenças transmissíveis é um dos fatores determinantes da redução do coeficiente da mortalidade infantil. Então, é justamente por isso, né? O programa de imunização, principalmente para criança, é para diminuir a mortalidade infantil, né? Então, assim, várias doenças que já foram erradicadas, né, do Brasil foram por causa da imunização. Então, por isso que é importante, né, a mãe leve e, se por acaso, como acontecem as visitas, né, ver quais são os faltosos, né, quais são as mães que não estão levando o bebê para vacinar, porque tem que levar. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, aqui já é um artigo, né, uma lei, o artigo 7º, assegura que a esses indivíduos o direito à proteção, à vida e à saúde, através da efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Né? Então, esse é o artigo da criança e do adolescente, daquele instituto que eu falei mais cedo, né? Do ECA. Então, aqui voltando a um assunto, assim, como orientação, como nossa orientação, como nós devemos orientar, no caso, a mãe, em relação à higiene oral, né, e algumas coisinhas que a gente vai falar também, né. Então, isso aqui é educação e saúde que nós teremos que fazer com a criança mesmo, pessoal. Então, higiene oral. A higiene oral deve ser realizada, né, desde o nascimento, após a cada mamada, refeição. Então, a mãe já tem que saber, né, já tem que sair do hospital já com todas essas orientações, né. Para este procedimento é indicado utilizar a ponta de uma fralda ou de um pano ou outro tecido umedecido com água filtrada ou fervida. Então, a partir da presença do primeiro dente, né, continuar fazendo a higiene da boca, flexionando cuidadosamente os dentes. Aqui explica, né? Então, assim, após cada mamada, cada refeição, é importante fazer a higienização da boquinha do bebê, né? Isso é importante. Então, aqui indica que é feito com a fralda ou com um pano bem limpinho, né? O tecido macio, umedecido sempre com higiene.
né? O que a gente mais tem que se preocupar com higiene, com água filtrada ou a água fervida, né? E ó, o bebezinho sendo limpadinho, né? Que gracinha. Então, a grande variabilidade individual considera normal a cronologia de erupção nos primeiros dentes, chamados dentes de leite, né? Quem nunca teve dente de leite, né, gente? Ou descidos. Alguns bebês já nascem com os dentes chamados neonatais. Outros, na idade de 1 ano, ainda poderão ser totalmente desdentados. Então, assim, não significa que o bebê já tem que crescer os dentes, já tá nascendo todos os dentes. Não, gente, isso depende do desenvolvimento da criança. Então, assim, alguns bebês ainda poderão ficar sem dentinhos, ainda não tem todos os dentes, né? Então, dos 12 aos 36 meses, né, de 1 ano a 3 anos, né, já é possível limpar os dentes da criança com escovas dentais, que são os dentes de leite, né, que nós chamamos dentes de leite. Após essa faixa etária, deve ser feita a supervisão de um adulto de uma maneira mais completa.